Olá meu irmão, olá minha irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo. Neste vídeo aqui nós iremos tratar de um assunto universal que ultimamente tem sido muito comentado e muito discutido entre todos os tipos de pessoas. Amém? Trata-se do relacionamento homossexual. O que a Bíblia diz, ou se realmente é pecado o relacionamento homossexual. Mas antes de nós entrarmos neste assunto, meu amado irmão e minha amada irmã, quero vos pedir neste momento que se inscrevam no canal, deixem o seu like e compartilhem este vídeo para mais pessoas, para que todos nós venhamos ter um entendimento profundo e conhecer realmente a verdade segundo a palavra de Deus. Em nome de Jesus. E que Deus venha abençoando mais vidas através deste vídeo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas vamos ao assunto. Meus amados irmãos, nós sabemos que vivemos num mundo em que nós temos a lei do livre-arbítrio. E por nós termos esta lei do livre-arbítrio dada ao ser humano através de Deus, não é? Muitos têm usado deste pretexto para cometerem, pecados. Está escrito na palavra de Deus também. Mas o que a Bíblia relata, sobre o homossexualismo, ou se realmente é pecado, a prática homossexual? Nós vemos lá em Levítico, que a palavra de Deus diz bem clara, tanto na Bíblia da linguagem atual como na Bíblia da linguagem mais antiga. Quem ler irá entender que a palavra de Deus relata lá em Levíticos capítulo 18, versículos de número 22, que vai dizer: com varão não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. Amém? Então aqui nós vemos um mandamento de Deus contra o ser humano. Ele fala no varão. O homem não se deve deitar com outro varão como se fosse uma mulher, porque isso é abominável ao Senhor. Deus criou homem e mulher, e ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Está na palavra de Deus, lá em Gênesis. Mas muitos têm usado esse pretexto do livre-arbítrio para cometerem torpeza e pecado contra a sua própria carne. Deus fez o homem macho e fêmea para reproduzirem, para procriarem sobre a face da terra e se multiplicarem. É bem verdade que nós sabemos que o homem do sexo masculino não tem como reproduzir, não tem como procriar. Do mesma sorte, a mulher do mesmo sexo não tem como procriar. Então Deus fez esta ação que aos olhos do Senhor parecia boa, que o homem e as mulheres se unissem para que ambos procriassem e multiplicassem a terra. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela alerta contra a prática homossexual. O Senhor fez homem e mulher, e como o Senhor disse: vão sobre a face da terra, multipliquem-se sobre a terra, encham a terra. Então o Senhor deu ordem ao homem e à mulher. Então o Senhor é contra as práticas. Mas eu não estou dizendo aqui, amado irmão, amada irmã, que Deus odeia o homossexual, Não, porque Deus, ele é amor. Ele ama o homossexual. O que Deus odeia e condena e abomina é a prática homossexual. Você não pode servir a Deus praticando o pecado. Não tem como, não há essa comunhão de luz com as trevas. O pecado nós sabemos que é trevas. E aquilo que Deus ordenou e constituiu pecado, nós devemos abandonar como a prática do pecado. E a prática homossexual realmente é pecado. Então não tem como você dizer: não, eu sou homossexual e sirvo a Deus. Não tem como você fazer isso. Porque não é pelas obras que nós vamos ser salvos, mas pelo arrependimento, pela conversão, e pelo abandono aquilo que nós praticamos, que era contra a vontade de Deus.
Então não tem como o ser humano homossexual ser salvo ou servir a Deus praticando aquilo que Deus ordenou e que Deus abomina, não é? Porque aos olhos do Senhor é abominável, é um pecado abominável. Então não tem como dizer que serve ao Senhor praticando esses tais. Mas para você servir a Deus, você deve abandonar as práticas do pecado, que é aquilo que Deus abomina, e servi-lo em espírito e em verdade, confessando ao Senhor Jesus que não tornará mais a fazer aquilo que não era agradável aos seus olhos. Está na palavra de Deus, não é? Está escrito na palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela é a verdade. E a prática homossexual é uma imoralidade sexual. É ato feito fora do corpo. É uma inflamação contra a nossa carne. Veja o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Nós sabemos, meu amado irmão, que o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. O homem não pode ter várias mulheres, como também as mulheres não podem ter vários homens. Deus fez uma mulher para um homem, como também um homem para uma mulher, para que ambos formassem uma família e vivessem os seus dias na terra, não é? Louvando ao Senhor, servindo ao Senhor, para que o Senhor venha os abençoar. Se a humanidade dependesse da procriação do mesmo sexo, homem e mulher do mesmo sexo, nós saberíamos que a humanidade já estaria extinta, porque não tem como um homem com outro homem procriar e dar, frutos, nem mulher com mulher. Mas nós sabemos, de acordo com a palavra de Deus, que homem e mulher, esses dão fruto e procriam, não é? É tanto que Deus constituiu o casamento entre homem e mulher, para os abençoar e serem uma família. Amém, meu amado irmão, minha amada irmã? Graças a Deus, por estas palavras, por este momento aqui, por este vídeo que Deus tem nos concedido. Já quero reforçar, para que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha, e compartilhe este vídeo para mais pessoas, para que a palavra de Deus venha dar, o conhecimento, para que as pessoas possam entender o que Deus quer realmente de nós, seres humanos, e o que Deus fez para nós, seres humanos. Muitas vezes Deus faz as coisas, tão perfeitas, mas é o próprio ser humano que com suas próprias mãos destrói aquilo que Deus tem estabelecido para o nosso próprio bem, Mas Deus é misericordioso e está disposto a nos perdoar. Deus, ele é amor, mas também é justiça. De maneira alguma o ser humano entrará no céu de qualquer forma, mas é pelo arrependimento, pela fé em Cristo Jesus, confessando ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, e pela misericórdia de Deus, que ele entrará no céu totalmente restaurado dos pecados que cometeu aqui na terra. Amém? Que Deus vos abençoe e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.